Em 2015, eu tinha dois canais que já estavam monetizados, um de empreendedorismo. Até a queda do Muro de Berlim, isso pode ter feito muito sentido, e eu explico o raciocínio. Antes da queda, a gente vivia na era industrial, era uma era em que você era suficiente que você tivesse conhecimentos técnicos do seu trabalho, né? Você desenvolvendo uma habilidade técnica, você poderia desenvolver uma carreira, você poderia viver uma vida satisfatória. Você precisa melhorar. Gostei bastante do seu último filme. Thanks. Você deve trabalhar muito, né? I made it. Malha bastante para aguentar o tranco? It gets kind of itchy. It rides up in the crotch a little bit too. É isso aí. Então eu espero que você tenha mudado aí o seu conceito de transformação. E se você já tinha essa noção, comenta pra gente, fala aí, o que você já está fazendo já. E o outro de saúde. Opa, galera! Você sabia que os franceses costumam consumir em média 9 quilos de manteiga por ano? Já a margarina, o corpo não reconhece ela como um alimento. Você tem ideia do que é isso? Olá, eu sou o Gustavo, tudo bem? Oi, moço bonito, tudo bem? Eu sou a margarina. A margarina saudável da sua família, um alimento delicioso. O quê? Não, não, não. Você não é um alimento. Não, você não é um alimento e aqui você não vai entrar, tá bom? Faz um teste bem legal. Pega um pote de margarina, abre e deixa num canto da sua casa, tá? Você vai notar que não tem barata, não tem formiga, não tem mosquito que come um negócio desse. Yeah! Hoje eu tô animadão, tô piradão e eu vou te passar uma dica super legal. É de uma droga que eu tô usando aí e eu vou ensinar você não só a usá-la, mas também produzi-la. Vamos lá? E como vocês viram, era um barato, era muito legal criar para esse canal, né? Fazer conteúdo para esses canais. Esses canais já estavam monetizados, assim, bem devagar, né? Bem no início, mas eu acabei abandonando. E muita gente me pergunta hoje, por que que você abandonou os canais que você tinha na internet, os canais do YouTube? Primeiro que muita gente acabava gostando, acompanhava, né? E depois viram que de repente tudo aconteceu, tudo parou e tal. E aqui eu listei alguns motivos do porquê isso aconteceu e porque eu pretendo não deixar que isso se repita agora com esse novo canal. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro motivo: falta de visão. Cara, eu não sabia exatamente como funcionava, eu não conhecia ninguém próximo de mim que fazia YouTube, então eu não tive nenhum incentivo inicial com relação a isso, né? Esse foi um dos principais motivos, assim. Você vê as coisas acontecendo, mas você não saber onde isso poderia chegar, você não saber o que que isso poderia dar. O segundo motivo foi que eu entrei com o objetivo errado no YouTube, né? Na verdade, o que eu fiz ali, o que eu quis fazer, a intenção inicial era um laboratório. Como eu havia começado em lançamentos, começado a trabalhar com marketing digital mais focado para lançamentos, eu iniciei o canal sem um planejamento de longo prazo, sem maiores objetivos, assim. O objetivo principal, a única coisa que eu queria era testar. Testar a gravação de vídeo, testar a edição, testar os efeitos, testar tudo que eu pudesse testar para que eu pudesse chegar nos projetos, para que eu pudesse fazer parcerias com pessoas e entendesse muito aquilo que eu estava trabalhando. E eu consegui esse objetivo. Realmente, eu aprendi sozinho a editar vídeos, eu aprendi a fazer as edições, aprendi a subir os vídeos. É, Na época, eu fiz até um curso do Gabriel Rockenbach, que tinha ali um curso bem legal falando sobre como crescer no YouTube. Eu seguia aquelas orientações, eu fazia o SEO, fazia toda a estratégia e realmente começou a ter resultados, né? Você vê para um canal que recém-criado, que tinha ali alguns meses e já tinha atingido 17 mil visualizações, alguns vídeos com 13 mil visualizações. Então, assim,
De alguma forma eu acertei, porém eu não tinha essa visão a longo prazo, né? Eu não imaginava que isso pudesse funcionar de uma forma que em 6 meses depois ou até um ano depois, e aqui a gente está falando de longo prazo, entre aspas, né? Porque eu não vejo hoje 6 meses ou um ano como longo prazo, mas era tudo muito repentino para mim. Aquilo acabou ficando gerando uma confusão na minha cabeça e, enfim, aí a gente vai para o terceiro motivo, que começaram a surgir as dúvidas, né? Então, nesse ponto, você precisa acreditar no que você está fazendo. E, de repente, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, um monte de prioridades surgindo, problemas, é aquela história, a vida, a caixinha de surpresas, né? Que é a vida, e você começa a perder um pouco o foco, aí você deixa de acreditar. Como eu não tinha ninguém próximo para falar, não, cara, segue aqui, continua aqui que você vai chegar, isso fez com que o processo todo se perdesse e pior, ele deixou de ser divertido. Como vocês viram aí em alguns trechos, era uma coisa gostosa de fazer, criar um roteiro, saber que você poderia dirigir aquelas cenas, que você poderia cortar o que não tivesse legal e deixar somente o que ficasse bacana e gerar ali um resultado final que as pessoas pudessem assistir, aprender e se divertir, era muito legal. E de repente isso já não estava mais fazendo sentido. O quarto motivo é a impaciência para maturação, ou seja, tudo o que você vai fazer hoje leva alguns meses, dependendo do que você vai fazer, leva alguns anos, né? Em lançamento, a gente tem uma métrica que você consegue chegar aí no famoso 6 em 7 entre um ano e meio e 2 anos, né? São entre 6 e 7 lançamentos, mas isso é tão óbvio, é uma coisa tão clara que assusta até quando você para pensar e vê que você não enxergava aquilo, né? Você não via aquilo. Você começa um projeto, por exemplo, esse novo canal, eu estou começando a publicar vídeos. Cara, eu ainda estou pegando o jeito, por incrível que pareça, apesar de já ter tido outros canais, de trabalhar com vídeo há alguns anos, né? De fazer roteiros, mas você precisa de novo na prática ali, colocando o pé na água, você sentir a temperatura e você começar a, sabe, a pegar o jeito de novo, a pegar, achar o tom da tua voz e começar a dar resultado. Isso leva um tempo, né? E como eu não tinha resultados expressivos, dava ali um faturamento de US$ 8 no mês, US$ 10 em outro. Se você não consegue olhar numa perspectiva um pouco mais ampla, você fala, não, isso aqui não é para mim, porque US$ 10, que hoje seria algo em torno de R$ 50, eu consigo em outro lugar, né? Então a gente está falando de valores pequenos e você simplesmente perde o foco, né? Você começa a dar atenção para outras coisas que davam mais retorno na época, sendo que uma coisa importante é que você não precisa abandonar uma coisa para fazer outra, né? Ou seja, eu poderia ter continuado ali com aquela operação pequena, ter continuado a gravar os vídeos, eu gastava no máximo 1 hora e meia, 2 horas por dia entre como que fala, a elaboração do roteiro e a parte da gravação, né? De repente tinha que repetir alguma coisa, gravar outra coisa de novo, a edição e a publicação propriamente dita, quando você deixa o vídeo rodar e as coisas acontecerem. Isso tomava muito pouco tempo. Vocês percebem aí pelo nível de produção, né, que não era nada muito elaborado ou muito. Era, era simples, era uma coisa espontânea, exatamente como está sendo esses vídeos agora. Mas um monte de coisas aconteceram, né, naquele momento ali, e os imprevistos, eles realmente atropelam você, passam por cima, e se você não tiver num foco ali, se você não tiver determinado, e principalmente, como eu falei em outro motivo, né, você não tiver ciência de onde você pode chegar, pelo menos uma visãozinha um pouco mais clara, assim, do que pode acontecer se você der continuidade àquilo por 6 meses, um ano e meio, 2 anos, você realmente
vira uma presa fácil do desânimo e simplesmente vira a página, esquece aquilo. Foi o que aconteceu. Depois daqueles canais, eu criei outros canais. Eu fiz tentativas com canais Dark, eu monetizei esses canais também, e as coisas foram se aprimorando, foram melhorando na minha cabeça. Hoje eu sei muito bem que eu consigo tocar esses projetos sem parar as demais coisas. E se surgirem imprevistos, se surgirem problemas, tudo bem. Pode ser que um dia ou outro eu não consiga gravar, mas no dia seguinte eu vou voltar para gravar de novo, porque eu sei que isso vai me dar um retorno, vai me dar não só um retorno financeiro, né, mas vai me dar um prazer enorme ver isso daqui 6 meses, daqui um ano, daqui um ano e meio. E um quinto e último motivo aí para esse vídeo aqui, dessa pequena lista que eu queria colocar, é justamente a questão das urgências e os imprevistos que ocorrem na vida de todo mundo. E é interessante porque eu só comecei a ter noção disso, parei para analisar e refletir sobre essas coisas, quando eu li um livro do John Maxwell muito legal chamado As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Se você tiver interesse, né, eu vou colocar o link aí embaixo. Esse livro é bem legal, ele é meu, mais atual do que nunca, né? Onde ele fala algumas coisas ali. E se eu não me engano, eu não sei se é a quarta ou quinta lei, enfim, isso também não importa. Ele fala sobre a lei do processo, né? Que é aquela coisa de você entender que a cada dia que você passa, você vai melhorando, vai aprimorando, vai criando ali um tijolinho, colocando um tijolinho a cada dia, e você vai criando ali algo realmente interessante, que faça sentido e que te dê prazer de fazer, que te dê retorno, que te dê orgulho, né? E eu não tinha muito essa noção, como muitas pessoas hoje não têm. Nesse mundo corrido que a gente vive, as pessoas querem, são imediatistas e elas querem resultados na hora. Elas querem, eu vejo isso pelos projetos de lançamento que eu pego, onde muita gente acaba caindo de paraquedas, ou tem curiosidade, ou tem vontade, porém não tem essa visão de longo prazo, entre aspas, né? De você tentar ali por 6 meses, por um ano, por um ano e meio. Não, elas querem resultado agora. É porque elas precisam pagar não sei o que amanhã, é porque elas têm um resultado determinado no mercado tradicional e elas não conseguem perceber que são coisas incompatíveis. Eu acho que até já comentei isso num outro vídeo. Você comparar maçã com banana é uma coisa muito injusta e te leva para um erro crasso, né? Um erro muito grande. Porque se você compara um emprego CLT, uma carreira tradicional ali, onde você tire, mesmo que seja um valor alto, só que você vai provavelmente manter essa faixa daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, com raríssimas exceções, no marketing digital, na carreira do YouTube, quando você cria um infoproduto e faz lançamentos, as coisas não funcionam assim. E se você tiver perseverança, tiver sabendo o que você está fazendo, você consegue ter resultados aí realmente explosivos em muito pouco tempo. Ah, mas quanto que é muito pouco tempo? Vai depender um pouco da frequência que você posta vídeo, da frequência que você se dedica. Muita gente, eu conheço hoje muita gente que se dedica a um negócio paralelo desse, né, como se fosse o seu plano B, 1 hora, 1 hora e meia por dia de trabalho, né? É diferente do cara que para tudo e fala, não, vou focar nisso e vou fazer acontecer, e dedica aí 5, 6, 7 horas ou até mais para um caso só, como também conheço muita gente que faz. Então, nesses casos, o cara começa a ter resultados mais rápidos. Mas eu diria que aí um período, vamos dizer assim, você pode ter resultados no mesmo mês que você iniciou. Você pode ter resultados no mês seguinte? Sim, você pode. É possível fazer isso e existem estratégias que permitem isso. Agora, o que que é o mais comum? Você ter resultado a partir do terceiro mês, quarto mês, quinto mês. E aí esse resultado ele pode ir aumentando de acordo com o que você vai ajustando as arestas, você vai fazendo ali aquela sintonia fina, vendo o que que deu certo, o que que deu errado e fazendo ali um pente fino na sua estratégia.
mas são resultados que podem ser realmente explosivos no sentido de você aumentar o teu faturamento em 10 vezes, 15 vezes ou até mais num período de um ano e meio. Então fica a dica aí, cuidado para não comparar maçã com banana, porque as duas coisas são bem diferentes uma da outra. E aí chega naquele momento que eu peço para você, humildemente, para você curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para a gente, principalmente para um canal como esse que está começando. Na verdade, quando você começar, ou se você já começou a publicar seus vídeos, você vai perceber que os números, eles acabam afetando, inclusive, a sua motivação para você gravar vídeos e continuar gravando, trazendo informação. Então, assim, já curte aí, comenta alguma coisa, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo, porque é isso, é assim que funciona essa rede de informações, né? Essa lógica do digital. Você mais pessoas te ouvem, mais pessoas começam a te curtir e o canal de repente ele começa a crescer porque o algoritmo entende quem é que está assistindo, quem é que está curtindo e para quem que são esses vídeos, tá? Então fica ligado que nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o algoritmo do YouTube, dar umas dicas para você e principalmente também sobre o mercado de lançamentos que vai bem obrigado, né? Nunca teve, porque o marketing digital morreu, porque ninguém mais compra curso. Você pode, de repente, ouvir essas pessoas que caíram de paraquedas aí, de repente tentaram fazer alguma coisa e não conseguiram, já decretaram a morte de tudo, ou pode, de repente, começar a seguir quem está aí no mercado há alguns anos e já tem resultados consistentes e sabe que as coisas estão cada vez mais evoluindo e crescendo. Inclusive, saiu até uma matéria um tempo atrás aí que a previsão é que a criação de conteúdo ela cresça em faturamento muito mais aí, eu não lembro, mas é na ordem de, enfim, não vou lembrar agora do valor aqui, mas eu vou trazer isso num outro vídeo, até 2027, tá? Então, assim, fica ligado e conta pra gente se você já começou um canal e desistiu, se você não vai desistir, se você está comigo nessa parada de começar e ir até a hora que dá certo, e me fala também se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tá bom? A gente se fala no outro vídeo. Valeu!